Isso aí, galera. Muito boa tarde. Começando aqui o nosso último dia de apresentações da Semana de Música Moderna. Hoje um papo muito especial com o meu amigo Tito Costa, que já chegou por aqui, ó. Tito Costa que vai falar sobre a guitarra blues e a escala pentatônica. Galera chegando. Boa tarde para vocês. Temos feito ontem, mas a gente passou para hoje por problemas de conexão. Tá aí o homem, olha lá. Nosso Guitar Hero preferido. Como você tá, meu irmão? Tudo Belezinha? bem, Marcelo? Tudo jóia, graças a Deus. Isso aí. Então, vamos só esperar essa galera chegar mais um pouquinho e a gente já Sim, vamos. começa. E Legal. aí? Conta um pouco, assim. Esse vídeo, a gente é limitado, assim, pelo o aplicativo, né? Tem essa imposição de 1 hora de apresentação. E depois ele derruba essa transmissão. Mas esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal aqui do IGTV, né? Pelo próprio Instagram. E a gente vai upar também no nosso canal do YouTube e depois eu passo esses links para você. Você pode usar, você pode fazer o que você quiser com esses links também, Oh, tá? legal, bacana. É um material bacana, né? Você vai fazer uma Puxa, pra aula. caramba, cara. Muito legal. Então faz assim, ó, vamos começar, antes de mais nada, gratidão por aceitar participar desse nosso momento chamado Semana da Música Moderna, que é Poxa, eu onde que a gente agradeço. escolhemos assim, pelo Centro de Excelência Musical, escolhemos levar uma cultura diferente, né? Para a galera que está em casa. E independente disso, né? Como eu falei ontem, mesmo quem não está em casa, seja lá onde você estiver, se você estiver com o celular na mão, essa informação vai chegar para você. Né? Você pode estar, sei lá, no seu quintal, você pode estar na rua, você pode estar no mercado. Por mais que a gente não possa estar em todos os lugares ainda, mas onde tiver um celular e tiver uma conexão, essa informação vai chegar. E a nossa ideia é justamente essa, é espalhar isso, né? Fazer com que chegue no maior número de pessoas possíveis. Por isso que é legal até essa galera que está entrando aí, ó, dar uma, tanto dar uma moral pra gente seguindo o canal, quanto para os nossos artistas convidados. Segue o Tito aí, É, porque legal. o cara é fera. Olha lá, Eu... eu acabei de entrar ali, ó, tá vendo? Eu acabei de entrar aqui na live. Né? Era uma gravação. Você acabou de entrar, então. Eu estou vendo do futuro. Mas e agora, agora eu passo a palavra para você. Se apresenta então para essa galera. Fala quem é você, quem é Tito Costa. Você é o nosso único convidado dessa semana que não é das teclas. É, eu Todos os vi. outros, Legal, pô, foi uma honra pra mim. todos os outros 3 workshops foram das teclas. Mas você é um cara. Até a gente estava conversando aqui, né? Eu com a Paty, falei, puta, não tem problema que ele não é das teclas. Né? Você é um cara que, além de ser uma baita pessoa, é um baita músico, cara. Então, você tem muito Poxa, a obrigado. colaborar, a acrescentar. Então, é uma honra pra gente ter você aqui também. Pô, Marcelo, obrigado, eu agradeço. Agradeço as palavras. Eu peço desculpa aí pra quem tá entrando, pessoal, que ontem, por alguns problemas técnicos aí, a gente acabou não conseguindo dar andamento, né, essa nossa conversa. Mas eu acho que hoje vai dar tudo certo aí. E falar um pouquinho de mim, cara, eu toco guitarra, né, por volta de 22 anos já. E comecei, acho que como qualquer guitarrista, né, influenciado pelas bandas de rock, AC/DC, Queen, Metallica, né? E a gente aprende os primeiros acordes, e vai conhecendo os primeiros desafios, vai conhecendo artistas diferentes, músicos diferentes, né? Eu dou aula de guitarra já faz 19 anos, né? Sim. Tenho uma estradinha aí já trabalhando na parte de ensino, né? E é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de dar aula, de trabalhar com criar material, ensinar. Eu acho essa área muito fascinante, né? E quando eu comecei a tocar guitarra, a primeira coisa, os primeiros fundamentos próprios da guitarra, né, que eu aprendi, foram coisas próprias do blues, né?
E o blues, pelo menos para o guitarrista, né, ele é uma parada importante, assim, no começo do estudo, né? O blues tem muito a passar sobre rítmica, parte de fraseados, né? É um estilo simples de tocar, né? Mas que a partir do momento que você acaba se aprofundando um pouco, você acaba descobrindo coisas muito legais. Depois eu tive outras experiências aí com outros tipos de música, né? Rock, country. Eu trabalhei com o pessoal do sertanejo, já fiz trabalho com banda de baile, né? Mas eu acabei subindo, saí do blues, passei e acabei O- retornando aí um pouco ao berço do estilo, que é um dos estilos que eu mais gosto de tocar. Retornou ao delta do Mississippi, né? Ao Delta Blues, do Delta do Mississippi, exatamente. Encontrei o Robert Johnson e o Charlie Patton e outros caras ali. Aliás, o blues, assim, além dessa parte técnica e da estrutura harmônica toda, é um estilo que é repleto de histórias, de curiosidades, de coisas bacanas também, né? Demais, cara, Por exemplo, demais. você citou aí esse cara, esse Robert Johnson. Conta aí pra galera uma história curiosa que tem sobre o Robert Johnson. Eu acho que o Robert Johnson ele é o dono, né, das maiores lendas, né, do folclore que é o blues. Né? O blues é uma música folclórica americana, né? Surgiu de uma maneira não muito legal, né, porque surgiu ali na época da escravidão nos Estados Unidos, né, e o blues era uma música de lamento, né, dos escravos, né? Eles cantavam a saudade, a tristeza, a dor, né? A gente sabe das histórias que são muito tristes, né? De separação de familiares, pais de filhos que eram vendidos como mercadoria. E o blues era na colheita de algodão, na colheita de tabaco, no trabalho forçado ali das fazendas. Eram as work songs, as músicas que eles cantavam durante o trabalho. Quando eles tiveram a liberdade, então foi surgindo, eles foram se espalhando ali pelo delta do Mississippi, e ali começaram a surgir os primeiros grandes nomes, né, da guitarra. O primeiro é o Charlie Patton, né, foi praticamente o primeiro que se tem registros, né, gravados dele, de um blues, né? Temos o Son House também, mas, como você disse, o Robert Johnson, a história dele é fascinante, né? Porque conta a história, né, as lendas de que num certo dia, num cruzamento entre duas rodovias ali no Mississippi, ele acabou se encontrando com o diabo, né, o demônio, e ele tinha uma garrafa de uísque na mão e o diabo fez uma troca com ele ali, né, trocou a garrafa de uísque e pegou e afinou o violão dele ali na hora. E ali eles fizeram um pacto, né? O Robert Johnson queria ser popular, ele não tinha essa popularidade. E ele queria ter essa popularidade, se tornar um grande músico, um grande cantor, né? E o diabo ofereceu isso a ele em troca da alma dele, né? E aí conta a história que o Robert Johnson, então, ele tinha ali 30 composições, né? Mas ele chegou a gravar 29 dessas composições. Uhum. E infelizmente ele acabou sendo envenenado, né, por um dono de um bar, né, porque ele era um cara meio namorador, né? Essa era outra coisa que ele tinha também, que ele trouxe da cruzilhada, essa coisa de encantar as mulheres, né, o blues, né? O blues tinha um contexto assim sensual, né? Era uma dança, né? E um certo dono de um bar acho que não gostou muito do fato dele estar flertando com a mulher dele e colocou veneno no uísque. Ele Olha, tomou esse uísque e foi envenenado, foi para o hospital, mas não morrendo nem do envenenamento, né? Conta a história que ele acabou morrendo vítima de uma pneumonia, né? E ele assim, o pai de todas as histórias do blues. O Robert Johnson
ele gerou aí livros, né? A gente tem alguns livros, tem documentários, inclusive no Netflix, para quem tem o Netflix, tem um documentário muito legal dele que chama A Encruzilhada, né? Que conta um pouco da história do Robert Johnson. Né? E além disso, outros artistas regravaram algumas músicas dele. O Clapton gravou um disco em homenagem a ele, tocando os temas de blues dele, né? As músicas dele, né? E assim, era uma simplicidade sensacional, né? Era uma coisa linda de ver, né? Era simplesmente ele cantando com aquela vozinha dele lá e o violãozinho e somente isso, né? Que era a característica do Delta Blues, né? Era o berço do blues ali, né? E tem aquele filme famoso também, né, dos anos 80, que The não é Crossroads. falado, né? Não é falado que é exatamente a história do Robert Johnson, porque não cita Exatamente. nomes, mas é É, exatamente essa história da encruzilhada, né? esse filme Chama é a sensacional. encruzilhada, né? Em português, Isso. assim, trazendo para É, encruzilhada, Crossroads, é né? que na Isso. verdade, isso, é que na verdade esse filme ele conta o personagem é o Ralph Macchio, né? Karate Que Kid. é o Karate Kid, é o famoso Karate Kid. E ele é estudante de violão clássico e aí um certo dia se eu não me engano, acho que ele estava numa clínica de repouso para pessoas de idade. Ele conheceu um senhor ali e o senhor ele começou a fazer um pouco de amizade com esse senhor. Esse senhor começou a ver que ele gostava de música, ele era estudante de violão clássico, mas ele gostava de blues, né? Uhum. E aí esse senhor, que era louco para voltar para o Mississippi, fez um pacto com ele. Falou: olha, eu sei onde está a 30ª música, a música secreta, né, que o Robert Johnson não gravou. E se você me ajudar a sair daqui e me levar de volta para o Mississippi, eu vou mostrar para você aonde é que está essa música. Mas na verdade ele não sabia coisa nenhuma, né? Ele usou o Ralph Macchio aí para. Então, mas é legal, o filme, a história do filme é eles indo de volta ao Mississippi, né? Terra desse senhor, e chegando lá, eles descobrem que o Ralph Macchio, na verdade, descobre que esse senhor ele tinha feito um pacto com o diabo, né? E Que ao chegar no Mississippi... no filme Oi? quem interpreta o diabo no filme? Ah, o Steve Vai, né? Steve Vai. Novinho, 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 molecão ainda, né? mas já E aí ele fritando tudo, né? já, nossa, essa época eu acho que ele já tocava com o David Lee Roth, né? Se eu não me engano. Sim. Né? Mas aí ele chegou lá e descobriu que esse senhor, o diabo veio buscar a alma desse senhor, que ele tinha feito um pacto, e aí fez uma aposta, e o Ralph Becker faz uma aposta com o diabo, que se ele fizesse um crossroads, um duelo com esse guitarrista, e ganhasse, o senhor teria a alma dele de volta, e estava perdoada essa dívida. Se ele perdesse, a alma do Ralph Becker também, o diabo ia levar 2 almas de brinde, né? E no fim do filme, óbvio, né? O Ralph Macchio vence Steve Vai, a gente não sabe, só em filme mesmo, né? Com aquele E aí passo aquele chute do Karate Kid, né? isso é bem por aí. A Paty perguntou aqui, existe um livro, né, contando essa história. Ela falou que ela leu, mas ficou em vinhedo. Existe. Na verdade, existem muitos livros, né? Eu pesquisei uma época e achei um livro, um livro, ele foi adaptado para uma obra infantil, né? Óbvio, com os cuidados para não tornar a coisa tão pesada, né? Mas assim, mas era um livro em inglês, né? Não tem tradução no português. Para mostrar um pouquinho da história, então era um livro ilustrado. Então a gente acha muita coisa sobre o Robert Johnson, né? E essa história dele, né? Essas histórias que ele tem, né? Elas são muito legais porque assim a própria história dele é que fez com que muitos músicos acabassem enveredando pro blues, né? Porque eram fascinantes as histórias. E o blues ele é recheado de histórias assim, né? Sim. Do Robert Johnson, do Muddy Waters, você tem o B.B. King, né? Que tinha a Lucille, né? A guitarra dele.
né, que foi batizada, a guitarra foi batizada com o nome de uma mulher por causa de uma briga, né? Ele estava tocando num bar em Chicago, se não me engano, e era um bar bem assim, de periferia, e era época de inverno, e no inverno eles costumavam colocar aqueles galões de óleo, né, para fazer uma fogueira e se aquecerem ali no meio da galera, né, do povo. E aí, dois caras começaram a se pegar, brigaram ali dentro, um empurrou, um caiu perto, esbarrou, derrubou o balde, o galão no chão, pôs fogo em todo lugar, todo mundo saiu correndo. O B.B. King, que não é bobo nem nada, correu para fora. Quando ele chegou lá fora, que ele lembrou que a guitarra dele estava lá dentro. Ele pegou, correu para dentro, pegou a guitarra, encarou o incêndio, voltou com a guitarra para fora. E aí depois, algum tempo depois, ele descobriu que a briga era por causa de uma mulher que chamava Lucille, né? E aí, aí ele acabou batizando a guitarra dele de Lucille, né? Então, tem muita história bacana, né? O blues é recheado de histórias fascinantes, assim, né? Como eu falei, né? Como faz parte do folclore americano, né? Da cultura, né? Então, assim, ele é recheado de histórias, assim, muito bacanas. Que massa, né? A Paty está perguntando, você é de Campinas, Thiagão? Sou de Campinas. Nascido e criado? Born and raised in Campinas. E agora tô sendo adotado por Valinhos, né? Isso aí. Tô aqui, ó. Tô também. Eu fui de Campinas. Então. Hoje já sou um cidadão valinhense. Um cidadão valiense, um cidadão pé de figo. A Jéssica falou que vai batizar a guitarra dela com o nome de homem. De homem? Pô, título, aí temos aí um bom título, né? Título. O título. O título. Mas e aí, você separou alguns. Ontem você tinha comentado que tinha separado alguns trackings, né? Para poder tocar junto. Sim. Vamos lá, eu vou. Mas, antes até de você tocar, a galera que tiver. Tá chegando uma galera, a gente não consegue ver assim ao mesmo tempo que tá entrando. Mas gratidão pela audiência de vocês aí. Mari entrou aí, Mari, valeu. Sigam esses canais, né? Sigam o Centro de Excelência Musical, sigam Tito Costa, MC Tiozão aí na área também. MC Tiozão, valeu, MC Tiozão. Jéssica, minha aluna. A Jéssica a Jéssica, minha aluna aí, ela logo, ela vai fazer um crossroads comigo, ela tá virando uma bluseira, viu? Tô doutrinando ela aí, viu? Muito bem. Vai virar uma blues girl. Então é isso aí, vai lá. Manda ver, meu velho. Vamos lá. A galera que estiver curtindo pode clicar no aviãozinho, eu acho, e compartilhar com os amigos essa live. Vamos espalhar essa história. Bom, eu vou começar aqui, então. Eu vou tocar uma track do Eric Clapton, tá? Chama Before You Accuse Me. Essa música tá no disco Journeyman, é uma música muito legal. Depois ele regravou no acústico dele também. Vou soltar a track aqui, ó. Vamos lá.
Aí, Yeah. Muito bem, meu velho. valeu, valeu. Essa música é muito legal, né? Essa música, o Eric Clapton é muito bacana, né? Ah, Ele é um demais. cara que se inspirou, ele é um guitarrista inglês, né? E o Clapton também tem outra história muito legal da história do blues, que assim, ele conta que o grande ídolo dele era o B.B. King, né? E os ingleses desciam todos para o porto de Liverpool para poder comprar coisas contrabandeadas ali que os marinheiros americanos traziam para a Inglaterra, né? Como guitarras, discos de vinil, né? Então foi assim que o Eric Clapton acabou conhecendo o blues, né? Uhum. Basicamente a gente pode dizer que ali foi o berço também do rock britânico, né? Sim. Desculpa, acho que passou uma pergunta e eu não vi, perdão. Sonata Literal pediu para você falar sobre aquela relação entre o blues e a escravidão. Você estava falando sobre isso ontem. Ah, sim, sim, sim. Sim, legal. É, é, essa é a parte, como a gente estava falando, né, mais triste da história, né? Mas é a origem da. O blues, na verdade, a gente pode dizer que é a origem da música tradicional americana, né? O blues é a raiz do jazz, do rock, da R&B, soul, né? Até certas músicas pop, né? E ele se originou então ali nos Estados Unidos, ainda na época da escravidão. A escravidão nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela durou por volta de 240, 250 anos, né? E ali durante a Guerra da Secessão, que foi acho que durou entre 1861 a 65, se eu não me engano, o Abraham Lincoln ele assinou, né, a liberdade, né, dos escravos, né? Essa também foi um dos motivos dessa guerra, né? Muitos estados americanos eles eram contra, né, essa liberdade, né, do Uhum. trabalho escravo, né? E quando os escravos acabaram sendo libertados, eles começaram a levar essa cultura, né, africana, né, que era o canto de lamento que eles cantavam ali nos campos de colheita, né, de algodão, tabaco. Muitos faziam trabalhos forçados nas fazendas. Inclusive existem alguns filmes bem
bem marcantes, né, que contam muito bem essa história. Tem aquele, tinha 12 anos de escravidão. Pessoal, se vocês não assistiram, assistam. É muito bonito esse filme. Se eu não me engano, acho que ele ganhou um Oscar, não me recordo agora. Que conta um pouco, né, dessa dor aí que os escravos sofreram lá. Sofreram em todo lugar, né? Aqui no Brasil também. Então, assim, esse canto, essa tristeza que eles tinham, a única forma de externar isso era cantando, né? Os cantos de tristeza, de lamentação, de saudade, né? Então, isso aqui acabou ganhando o nome de blues, né? Para o americano significa tristeza, né? Melancolia, né? Uma coisa assim. E esse, então, essa é a raiz, né? Quando eles saíram, eles ganharam a liberdade, eles começaram a sair em busca de trabalho, né? Para sobreviver. Estavam nos Estados Unidos. A maioria já, óbvio, né? Pelo tempo, já eram americanos, né? E começaram a levar, então, pelo país, então, essa coisa do canto. Muitos ganharam a ajuda de um violão, ou um dobro, né, um ressonador, que era aqueles violões que tinha um cone por dentro dele aqui, tinha uma lata, assim, muito bonito, inclusive. Né, e essa ideia do ressonador, né, o ressonator que eles falam, era para conseguir ter um volume um pouco mais alto, né? Então esse foi o instrumento que eles acabaram utilizando. Ali no delta do Mississippi foi onde nasceu basicamente o blues, os primeiros cantores, os trovadores aí, né, do blues, né? Demais, demais. E aí você estava falando sobre o Clapton. A gente pode, claro, fazer uma pergunta de um cara de um outro instrumento, tá? Não, se eu falar alguma bobagem, releve. Mas a gente pode considerar o Clapton como o começo de um segundo escalão dos grandes bluesmen? Pode, pode. O Clapton foi, assim, ele era um inglês, né? Branquelo, né? O blues, o blues era um estilo até por volta dos anos 30, 40, 50. Era um estilo onde a maioria, óbvio, né, eram os negros, né? Era a cultura deles, né? Na verdade, o que a gente pode dizer que no mundo inteiro o que tem de mais importante na cultura, seja literária, musical, principalmente, vem dos africanos, né? Enfim, ele foi um dos pioneiros e assim o Clapton é um dos pilares do rock inglês, né? Porque foi nessa época que começou a surgir o rock britânico e a influência do rock britânico era o blues americano da década de 50, da década de 60. Inclusive o Muddy Waters foi o responsável pelo nome da banda The Rolling Stones, né? Muddy Waters tinha uma música que se chamava Rolling Stone, né? E era uma música que o pessoal, Mick Jagger, Keith Richards, gostava muito e quando eles foram batizar a banda, eles acabaram batizando a banda com o nome The Rolling Stones, né? Em homenagem ao Muddy Waters, que é um dos guitarristas mais importantes do blues também. Então, assim, o Clapton, ele realmente foi um ponto importante, uma mudança importante na história do blues, né? E foi influência para uma outra geração de outros guitarristas, não só guitarristas de blues, né, mas como guitarristas de rock. O Ed Van Halen diz que uma das influências dele foi o Clapton. O Steve Lukather, né, fala que uma das influências mais marcantes dele foi o Clapton. Então, realmente, o Clapton foi, sim, um ponto responsável por uma segunda onda do blues, assim, né? E ele trouxe também a bagagem do rock que ele tinha, né? Se a gente for ver, a primeira banda dele, o Cream, era uma banda de rock britânica, né? E o caminho que ele seguiu depois que ele abandonou o Cream e começou a carreira solo foi totalmente diferente, né? Ou seja, ele voltou para as origens bluseiras dele, né? A gente pega os primeiros discos do Clapton solo, são muito bluseirão mesmo, como a gente costuma falar, né?
Óbvio que ele pegou, surfou na onda da década de 80, fez algumas músicas um pouco mais diferentes, né? Fez algumas regravações, por exemplo, I Shot the Sheriff, né? Eu não sei se I Shot the Sheriff é dele ou é do Bob Marley. É do Bob. É do Bob, né? Ele fez essa versão, que inclusive ficou linda, né? Teve toda aquela história dele na década de 80, a perda do filho, né? Mas, assim, pode-se dizer assim, que o Clapton, ele é um... na minha opinião, ele é um dos maiores guitarristas de blues da história, né? Na verdade, é um dos maiores guitarristas da história. Eu gosto muito dele e realmente ele foi, sim, um ponto importante na segunda onda aí da história do blues. E tem uma outra história também relacionada ao Clapton, que tem tudo a ver com o blues, que é uma história que é relacionada com o Steve Ray Vaughan também, né? Conta aí pra galera essa história icônica. O Clapton tem mais uma história antes dessa, né? Que tem a história do Clapton com o George Harrison. George Harrison, né? Que foi o fato dele dar uma surrupiada na mulher do George Harrison. Tem uma história muito marcante do Clapton, o Vaughan. Tem a história do helicóptero, né? Que gerou aí o acidente com o Steve Vaughan, né? O Steve Vaughan ele tinha um show marcado, o Clapton chamou ele para participar do festival, ele desviou o caminho, participou desse festival, e ali na pressa de ir embora, o Clapton disponibilizou um helicóptero para que o Steve Vaughan chegasse ao destino dele para fazer o show que ele tinha marcado ali, tudo certinho. E nesse ponto aí acontece a história, né? A trágica história ali do helicóptero que acabou no meio de uma ventania, de uma tempestade ali, e o helicóptero virou para o lado errado e aí acabou matando o Steve Vaughan e toda a equipe do Clapton ali. É mais uma das tragédias aí, né? Então o blues é cheio de tragédias e... O Steve que nessa época talvez fosse um dos top 3 assim, do blues, né? Cara, pra mim o Steve Vaughan é o maior guitarrista de blues, cara. Eu acho que ele é impressionante, assim, né? A técnica que ele tinha, né? A voz dele, tinha uma voz muito forte, né? Marcante. A gente pode dizer que ele foi o guitarrista, foi o grande virtuoso do blues, né? E ele é um dos nomes marcantes aí do Texas Blues, né? Que é um dos estilos mais tradicionais do blues, né? E que deu origem também ao blues rock, né? O Vaughan é influência para muitos guitarristas da coisa do blues rock, né? Muitas bandas aí se influenciaram por ele, né? The Black Crowes, né? Uma banda da década de 90, se não me engano. Então, assim, ele tinha uma pegada diferente, né? Ele trouxe uma abordagem diferente ao blues, né? Assim, Sim. Um blues mais cru, né? Um pouco mais rápido, mais marcado. E ele tinha a banda dele que era o Steve Ray and Double Trouble, né? Que era o Tommy Shannon, né? Que acompanhava ele, o baixista. Eu esqueci o nome do baterista, me perdoe. Então ele foi realmente, para mim, o Vaughan foi o grande arquiteto assim, do blues. Era sensacional. E tem alguma tracking dele? Você vai demonstrar alguma coisa sobre o Texas Blues? Tem, eu vou, na verdade, eu tenho duas tracks aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o blues de Chicago e o blues do Texas, tá? Vou começar com o blues de Chicago, que ele é um pouquinho mais antigo. Só uma história rapidinha sobre como surgiu. Na verdade, os bluseiros ali do Delta, né, o pessoal ali do Delta, do Mississippi, por volta ali da década de 30, mais ou menos, eles começaram a migrar para as regiões mais ricas, né, e através de trabalho, né, e uma dessas regiões era Chicago, né, Illinois, onde esse pessoal foi para trabalhar.
e acabou aí se encontrando nos bares ali outros músicos, né? E juntaram ali. Então o blues, nesse momento, ele deixa de ser um blues acústico, né? Como os registros de Robert Johnson, os primeiros registros do Muddy Waters, os primeiros registros do Charlie Patton, Sunhouse, e acaba se tornando um pouco mais elétrico, né? Ele começa a ganhar ali o piano, o baixo, a bateria, e principalmente metais, né? Instrumentos de sopro, né? Uhum. Então essa é uma característica do blues, do Chicago Blues, como eles falam, né? Olha lá, E a tá. gente pode ter como exemplo aí... Sabe se o Delta Blues é Oi? aquele que é na Andrade Neves. Esse era bom, hein? Esse era bom. Tá? Então, os nomes mais populares do Chicago Blues que a gente tem aí. Chicago é tão legal que tem o Chicago Blues e Chicago Bulls. Mas os nomes mais populares ali é o B.B. King, o Muddy Waters, o Buddy Guy, né, que é um cara sensacional também, né? Então o pessoal pode prestar atenção que uma das características desses caras geralmente está orquestrado, né? Tem metais junto, é uma banda um pouco mais cheinha, né? Completa, né? Para caminhar junto com eles. Eu vou soltar uma track aqui, então eu vou tocar um pedacinho de Chicago pra gente, ó. Deixa eu procurar aqui. Perdão. Então, vamos lá. Perdão, mais uma vez. Agora vai. Então, mais ou menos essa... É que aqui não teve a metaleira, né? A backing track não tinha os metais aí. Não, demais, demais. Sabe que você estava Então, falando sobre o Chicago Blues, né? O blues mesmo. E o B.B. King, né? Faz parte dessa escola do Chicago Blues. Eu estava uma vez vendo uma entrevista, cara, do Steve Vai, logo na época que ele gravou o For the Love of the God, aquela Passion and Warfare. Foi logo depois que ele saiu do Snake, né? Isso, não lembro agora exatamente, mas acho que tipo 93, 92, por aí, né? Nesse comecinho da década de 90. E aí o cara falou assim, como você se sente sendo o melhor guitarrista do mundo? Aí ele perguntou pro repórter, mas baseado em que você fala que eu sou o melhor guitarrista do mundo? Eu falei, pô, você gravou aí uma música que o solo, você faz 12 notas em 1 segundo. Aí eu falei assim, não, mas isso aí é o que você acha, porque para mim, o melhor guitarrista do mundo é o B.B. King, que faz uma nota de 12 segundos.
E né? O blues, o B.B. King era bem isso, né, cara? Aquela mão Nossa, tranquila, né? era maravilhoso, né, cara? O B.B. King, ele era um cara preocupado mais com a música do que propriamente com os solos de guitarra dele, né? E eu acho que essa é uma característica de um grande guitarrista, como o próprio Steve Vai, né? Já falou várias vezes que a guitarra, ela é só mais um instrumento a favor da música, e não a música tem que trabalhar a favor da guitarra, né? E a gente via muito isso no B.B. King, né? O B.B. King sempre que tocava com outros músicos, sempre que tocava com outros guitarristas, ele não fazia questão de parecer. Ele, inclusive, deu muitas chances para muitos músicos, né? O B.B. King ajudou alguns guitarristas a se reerguer, né? Tem algumas histórias de eles tender a ajudar aí, por exemplo, o Buddy Guy, uma época que ficou muito meio que sumido da mídia, né? Uhum. E ele costumava dizer, inclusive, que o Muddy Waters, o pessoal falava que o B.B. King era o som de Chicago, né? O B.B. King, sempre que eu ouvia isso, falava, não, o som de Chicago é o Muddy Waters, né? O Muddy Waters é o xerife de Chicago, né? O dono de Chicago é o Muddy Waters, né? Demais. E o som do B.B. King era lindo, né? Eram poucas notas colocadas no lugar certo, o vibrato perfeito dele, né? Vibrato maravilhoso que ele tinha, um som de guitarra maravilhoso também, né? Sim. Você via que ele tinha uma paixão realmente por isso que ele fazia. Eu também Perfeito. concordo com o Steve Vai, o B.B. King é um dos maiores guitarristas, se não, acho que é um dos maiores, mais importantes aí da história da guitarra. Demais, demais. E deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, para essa galera que quer saber mais de você. Onde te acha, cara? Redes sociais? Você tem um canal no YouTube? Como é? Tenho sim. Eu tô como Tito Guitar, né, no YouTube, né? Pessoal que quiser conhecer, aqui no Instagram, Tito Guitar, tem o link ali do meu canal do YouTube. O canal é recente, né? Faz pouco tempo que eu tô com o canal aberto, então eu tô trabalhando aí na postagem. Um canal voltado bastante para dicas de lições, exercícios, né? Eu já estou montando material legal sobre blues também para jogar no canal do YouTube lá. Pessoal que quiser se Legal. inscrever lá, curtir o canal. E aqui no Instagram também, né? Eu estou postando sempre alguma coisinha. Boa. Instagram e YouTube. Essas são as principais Isso, ferramentas. são as principais redes sociais aí. Maravilha. E a galera que estiver vendo aí, segue aí, ó. Segue o cara. Segue o Segue eu aí, gente. Pô, sigam os bons, né? Já diria o siga-me nos Colorado. bons. E Bacana. vai lá, sim. E aí você Eu tem posso. mais um Bom, tipo de blues ainda, né? Tem isso, mais eu nome? falei do Chicago Bulls. Eu vou falar um pouquinho, então, eu vou tocar um tema aqui, assim, característico do Texas Blues, né? E que é um blues um pouco mais rapidinho, né? De andamento mais rápido. Óbvio, isso não é uma regra, viu, gente? O Blues de Chicago não precisa ser tão lento, mas também não precisa ser tão... Na verdade, não existe essa ordem, né? Chicago Blues, rápido, é lento. Texas, devagar. Vai muito da composição e da ideia do compositor. Eu vou dar uns nomes muito legais para vocês conhecerem, que um é o Steve Ray Vaughan, né? A gente tem o Johnny Winter também, que é um cara sensacional. Albert Collins, a gente tem também o Fred King. São uns nomes bem legais para o pessoal conhecer sobre esses caras. Tá? Eu vou soltar então a track aqui para a gente demonstrar para vocês um pouquinho do Chicago Texas Blues, perdão. Vamos lá.
isso. Aí, garoto. Bacana. Essa é a escola do Stevie Ray, né? Essa é a escola do Steve Vaughan. É Steve daí que Vaughan vem. era mestre nessa pegada, né? E, como eu disse, ele foi um dos, vamos dizer que, não vou dizer que ele é um dos fundadores do blues rock, né? Mas ele é um pioneiro nessa parte. A gente tem uma banda muito legal, não sei se o pessoal conhece, chama ZZ Top, Sim. né? O pessoal que não conhece, ZZ Top, ouve que é muito legal. O Billy Gibbons, que é o vocalista e guitarrista da banda, é um cara que bebeu da fonte, acho que ele bebeu o rio Mississippi, né? E assim, ele é texano, né? Ele é sulista, né? Então ele uma das características muito interessantes do blues rock, perdão, do Texas Blues, é que ali houve também uma fusão muito legal da música, de outras músicas folclóricas americanas, como o country, né? O bluegrass, né? Aquela levada bem rock and roll, essa coisa. Né? Que era uma levada característica da guitarra country, fundido ali ao rock, ao blues, e virou essa coisa legal. Então, assim, o pessoal que quer conhecer uma banda mais puxada para o blues rock, o ZZ Top é uma porta de entrada muito, muito, muito legal aí para vocês aprenderem. Bacana. Boa, boa. E hoje, velho? Como tá? Tem alguma coisa assim nova acontecendo no blues hoje? Algum Poxa, tem, bluesman cara. novo? Que você indica assim para essa galera toda? Tem Você sim. cita alguém? Você tem algo Opa, a tem dizer? muito cara. Desculpa, tem muito cara bom, cara. Tem, assim, antes, rapidinho, né? A gente não pode deixar de falar dos guitarristas dos bluesmen brasileiros aí, né? Ah, A gente tem sim. uns guitarristas brasileiros muito bons. O pessoal que gosta de blues, gosta do estilo, quer conhecer, vale muito a pena conhecer. O André Cristóvão, né? Que é um dos pioneiros do blues no Brasil, né? A gente tem aí o Nuno Mindeles, que é um guitarrista reconhecidamente também no mundo inteiro como um grande guitarrista. Já tocou inclusive com a Double Trouble, né, que era a banda do Steve Ray Vaughan. O Marcos Otaviano, né, que é um guitarrista de São Paulo, que tem também uma carreira maravilhosa no blues. Tem a Tatiana Pará, que é uma guitarrista também de São Paulo, que ela tem uma longa carreira aí no blues, muito legal. Tem muita gente bacana para ouvir no Brasil, né? Referente a nomes novos, existem uns caras muito bons aí surgindo. Eu vou citar alguns que eu tenho ouvido bastante. O Gary Clark Jr., um cara muito legal, né? O Joey Bonamassa, Sim. conhece o Joey Bonamassa, é um cara sensacional. Tem um DVD dele, inclusive, o pessoal acha no YouTube. Uma cantora que chama Beth Hart, que é maravilhoso, pessoal. Assim, gente, vocês têm que ouvir, é muito legal. Né? E tem dois Erics aí, que eu conheci há alguns anos. Um eu conheci faz pouco tempo, que chama-se Eric Steckel, que ele tem uma pegada assim de blues, ele é uma onda que ele chama de blues metal, mas na verdade é um blues rock bem parecido com o que o Gary Moore fazia. Gary Moore é um guitarrista de rock, blues rock, irlandês, né? Nos deixou alguns anos atrás aí. Um cara maravilhoso também para ouvir. Inclusive eu vou depois tocar, se der tempo, uma track de uma música dele que eu gosto bastante. E o outro Eric, que é um Eric, assim, que é um guitarrista que eu acho sensacional, chama Eric Gales, né? Esse cara, ele é sensacional, assim, ele consegue misturar o blues, certos momentos ao rock, é uma música mais pop, mas, assim, é um cara maravilhoso, vale muito a pena ouvir o Eric Gales, né? E tem o Demais. John Mayer, né? O John Mayer também, né? O John Mayer deu uma escorregada. Ele começou ali na onda do blues, né? E ele deu uma. Caiu pro Derrapou um pop, pouquinho no né? pop ali, gravou uns discos muito pop. Mas é um cara também aí da nova onda do blues, assim, muito legal de ouvir. Sim, bacana, bacana. E o legal, assim, essa história do blues é muito ampla, né, cara? Ela tem, assim, Muito, cada tema que a gente abre vem uma vertente com mais 1 milhão de coisas a se dizer, né? E exatamente. de Por isso que eu repente, falo olha, que o blues é a raiz da coisa, né?
Sim, até de repente pingou uma ideia aqui, ó. Vamos fazer uma semana do blues, com alguns Poxa, tô workshops dentro. voltados só isso aí, tá? Sinta-se dentro mesmo. E ó, Poxa, a que Paty, a uma Paty honra. escreveu aqui também, ó. Falou que você está convidado para vir aqui no 100 fazer uma live piano-guitarra com as máscaras e com todo álcool em gel Opa, vamos necessário. fazer. Vamos fazer Vamos uma fazer. transmissão ao vivo. Talvez, ao invés de usar os trackings, eu posso fazer os trackings e você vai mandando ver nessa guitarra aí. Legal, bacana. Sabe que você tem portas abertas aqui sempre. Você Obrigado, sabe fechou. disso. E a gente está chegando quase ao final assim dessa transmissão pelo Insta, né, que nos delimita 1 hora só. Então a gente pode, acho que de repente partir para um agradecimentos finais e aí você pode encerrar tocando aquela música do Gary Moore, é isso? Isso mesmo. Então bom, para uma honra, cara, poder contar com você. Você foi Agradeço. o workshop assim que a gente escolheu para encerrar os workshops da Semana da Música Moderna que a gente fez nessa primeira semana de agosto. Todos eles workshops estão salvos aí no EditV, galera que quiser ver. Tem uns papos bem bacanas. A gente subiu também para o canal do YouTube, assim como esse seu também vai ficar salvo aqui e vai para o YouTube também. Depois que te Legal, passo o link. obrigado. Bacana. E você, como eu falei no começo, né, você foi o único convidado que não foi das teclas. Tá Mas certo. você tem tanto conteúdo, cara, que você não podia ficar de fora desse Poxa, momento. obrigado, obrigado. A gente gosta muito de você. Gratidão mesmo por Obrigado, topar Marcelo. fazer parte disso. Poxa, eu que agradeço essa oportunidade. E de Peço quebra, desculpas mais uma vez pelo né? conveniente de ontem. Hoje eu quero agradecer até a Dai. Ela me emprestou o celular dela para fazer, que o celular estava com problema. Patrocínio, né? É isso, é A hashtag. patrocínio Ó. Daiane. Mas eu quero agradecer o pessoal que está assistindo. Tá? Sim. Agradeço demais de coração. Agradeço a você, a Paty, pela oportunidade. Tá? E para mim é sempre um prazer muito grande falar desse assunto. Na verdade, esse era uma coisa que eu já tinha há muito tempo. Eu já estava coçando de fazer alguma coisa referente ao blues, fazer uma homenagem ao blues, porque é o berço de tudo que a gente ouve de música. E assim, como eu falei no começo, né? Eu fui um cara que eu conheci o blues, eu fui para outras ondas e acabei retornando ao berço aí, porque agradeço muito ao estilo, que é um estilo que me motiva a estudar até hoje bastante. Assim. Sim. Igual o Eric Clapton, né? Ele escapou e depois voltou exatamente ao mesmo Retornou, caminho. exatamente. Tá vendo? Vocês já estão assim, ó. Tá aí. Já estamos. Só falta a gente se conhecer ali, né? Fazer uma jam junto. Mas aí vai ser mais difícil. Mas se por acaso ele quiser emprestar o helicóptero para você, nossa, liga para mim. Eu te busco Cara, lá. eu Eu prefiro te ir a busco. pé, cara. É isso, é isso. Então, bom, velho. Pô, gratidão de novo. Gratidão à galera que está assistindo. Até, ó, o que é legal, o que é bacana, assim. Vocês que estão aí, clica no aviãozinho, espalha essa live. Compartilha o que esse cara falou. Esse cara deu uma aula aqui de blues. Sigam, cliquem no canal dele ali. Sigam o Instagram do Tito Costa. Sigam aqui o nosso também. Centro de Excelência Musical. Centro de Excelência Musical é a nossa escola de música. Aulas totalmente online. Aulas de piano, teclado, sintetizador, produção musical, guitarra aqui com esse cara. Ó, te jogando na roubada, hein, velho? É isso aí, cara. E acompanhe a gente que tá sempre pingando um monte de novidade bacana. É isso aí, vamos encerrar com esse cara dando um show aí. Gary Vamos Moore, lá. que faz parte do blues rock, é isso? Isso, o Gary Moore é um cara, não é um cara não americano, né? Ele é da Irlanda do Norte e ele é um dos gringos aí que marcou muito a história do blues e do rock, né? Ele foi guitarrista do Tim Lizzy, né? Tocou com outros caras, chegou a tocar com o Glenn Hughes, se eu não me engano, também. E sempre bebeu muito da fonte do blues. Né? Tem outro irlandês também que eu esqueci o nome agora, mas depois eu deixo aí eu estou cometendo um crime, mas agora que era para vir o nome dele na minha cabeça, eu esqueci. Mas se eu lembrar, depois eu deixo nos comentários aí. Perdão. Nossa, isso aí. Se por Vamos acaso lá? cair enquanto você estiver tocando, ficamos por aqui, senão a gente fala um tchau e encerra. Não tem problema. Beleza.
Pessoal, obrigado aí, Maravilha, viu? cara. Gratidão.